Gênese no Lar, mais um evangelho para os nossos corações. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pela família, pelo trabalho, pelos amigos, pelo estudo, pela convivência. Sê conosco, Senhor, nos oferecendo os recursos de que tanto necessitamos. O encontro da manhã, 12 de março do ano de 2021, tem o tema Petição a Jesus. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo em torno das milagres do Evangelho, publicado por Allan Kardec no livro A Gênese, a partir do capítulo 15, e hoje itens 16 e 17. Então vamos trazer a passagem do Evangelho escolhida por Kardec e o comentário. O texto intitulado Os 10 Leprosos. Vamos lá. Um dia em que fora a Jerusalém e passara pelos confins da Samaria e da Galileia, estando perto de entrar num lugarejo, 10 leprosos vieram diante dele e, permanecendo distantes, elevaram-se suas vozes e disseram-lhe: Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Tão logo ele os percebeu, disse-lhes: Ide vos mostrar aos sacerdotes. E como lá iam, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre seus passos, glorificando Deus em altas vozes, e veio se lançar aos pés de Jesus, o rosto contra o chão, em lhe rendendo graças. E esse era o samaritano. Então Jesus disse: Todos os 10 não estão curados? Onde estão, pois, os 9 outros? Só foi encontrado o que retornou e que rendeu glória a Deus, que é esse estrangeiro. E ele lhe disse: Erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Passagem em Lucas 17, 11 a 19. Ouçamos o nosso mestre lionês Allan Kardec. Os samaritanos eram cismáticos, como os protestantes em relação aos católicos, e desprezados pelos judeus como heréticos. Jesus, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, dava por sua vez uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo sobressair que apenas o samaritano voltara para render glória a Deus. Mostrou que havia nele mais verdadeira fé e reconhecimento que entre os que se diziam ortodoxos, acrescentando: Vossa fé vos salvou. Fez ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior da adoração. Entretanto, os outros foram curados, e era preciso, para a lição que queria dar, provar sua ingratidão. Mas quem sabe o que disso terá resultado?
E se eles teriam se beneficiado do favor que lhes havia concedido? Dizendo ao samaritano: vossa fé vos salvou. Jesus deu a entender que não aconteceu o mesmo com os outros. Amiga, irmão, essa passagem é muito especial. Dentro dessa dinâmica de celebração, de contemplação, desse ato sagrado que realizamos pelas manhãs, nós só temos que agradecer. Sagrado, como afirma um filósofo, é a função que dá sentido. Então, a função de orar, de refletir, de meditar, de mergulhar dentro do próprio íntimo, sugere, repercute, traz como consequência um resultado importante, que é o conhecer a si mesmo para domar e transformar a si mesmo. À luz do Evangelho, portanto, numa festa que é toda a representação do amor e da misericórdia, mas também da ciência, do debate, do aprendizado e da convivência, naturalmente, pois estaremos sempre juntos daqueles que estão querendo participar dessa engrenagem, por sintonia, e que vai garantindo afinidade. Essa passagem, ela tem tantos ensinamentos, mas Allan Kardec vai trabalhar sobre o ponto de vista da cura, ou seja, dos recursos magnéticos que foram utilizados por Jesus para atender aqueles párias, homens tidos como impuros. Eles eram expulsos das cidades e viviam, portanto, em bandos nas adjacências, nos vales, Vale dos Leprosos, a definir uma dificuldade muito grande naquela época no campo da saúde, no campo dos recursos da medicina, e com a ignorância favorecia ainda mais o egoísmo social, injustiças. As pessoas tinham medo dos leprosos. Pensava-se que a lepra espalhava só de ver, só de avistar um doente. Imaginemos isso. E Jesus, que passava na dinâmica do amor, que nunca está estanque, sempre viajando, sempre a luz irradiando, como o sol que nos visita nesta manhã. E aqui nós vamos, naturalmente, junto com Kardec, sermos levados a refletir sobre as questões dos cismas. Por isso que Kardec fala que os samaritanos eram cismáticos. Cismas entre religiosos. Sugere intolerância para com suas práticas. Pois bem, ele suscita o exemplo de protestantes, católicos, judeus. E isso nos faz refletir no tanto que as religiões afastaram os homens de Deus com seus dogmas e aí a intolerância, a presunção, o radicalismo, a ortodoxia dos seus representantes. Chegamos a fazer guerras em nome do Cristo.
ordem templária. Isso até hoje existe. Os ditos cavaleiros representantes de Jesus que usam espada para defender o Graal, o Santo Sepulcro, a Terra Santa. Muitos estão encarnados e continuam com as mesmas vestes. Alguns se dizem espíritas e não conseguem sair de um cenário antigo. Continuam vestindo as mesmas roupas. Melhoraram, é certo. A humanidade caminha para progredir. Mas temos profundo saudosismo com relação às nossas posições da antiguidade. Enquistamento, condicionamento, que requer descondicionamento. E esse processo se dá quanto mais vincularmos a essência, abrindo mão da forma. Vocês estão me entendendo? Pois bem, mas o que é mais agradável no assunto é quando nós vamos observar Jesus curando os leprosos. A lepra moral que até hoje trazemos, pois cultivamos as imperfeições. As imperfeições que na verdade são doenças que são retroalimentadas a cada pensamento e atitude indevida. Repito, indevida quando a consciência já sabe. Por isso a sua verdade é diferente da do outro. E Jesus claramente demonstra, curando aqueles que o procuravam, independente se eram samaritanos, se eram judeus, gentios, se eram religiosos ou centuriões, se eram pessoas ditas ajustadas, se eram as que comercializavam as forças sexuais, se eram pessoas tidas de má vida, pois ele, com a sua clara evidência, procurava perceber o que ia na alma de cada um. Intenção, vontade de melhorar. O texto tem a expressão enaltecida por Kardec 2 vezes. Vossa fé vos salvou. Fez ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior de adoração. Mas foram 10. Um voltou. E a narrativa de Lucas, que era muito detalhista, ajuda a compreender um pouco mais esta cena. Pois o texto diz assim, que um deles, vendo que estava curado, voltou sobre os seus passos. Voltou sobre seus passos. Ele retorna um movimento de ir e vir para fixar, para confirmar. E ele glorifica Deus em altas vozes. O reconhecimento legítimo. E não só reconhece intimamente, mas como tem uma atitude de se lançar aos pés de Jesus. Lembram que eles estavam à distância? Porque eles mesmos sabiam que não podiam se aproximar das pessoas porque seriam rechaçadas. Carência de dignidade, falência de esperança. E Jesus, atendendo, curando, oferecendo, toca tão profundamente no coração deles que esse volta e coloca o rosto contra o chão. Um ato de reverência
plena. Isso é um agradecimento extraordinário. E dando glórias, autoridade a quem possuía. Isso é muito importante. Eu defendo uma teoria, e eu espero que vocês acolham a minha manifestação, se concordarem ou não, mas reflitam. Que a gratidão, ela dialoga com o caráter. Gratidão é um sentimento genuíno, filho da caridade. Aprendemos com os Espíritos. Mas eu vou mais além. Gratidão tem a ver com o caráter. O caráter deformado, ele impede a gratidão. Por isso, os Espíritos sugerem que nós sejamos gratos a Deus por tudo. A nossa oração, ela deve ser revestida desse sentimento. Daqui a pouco eu vou falar da oração. Mas só para concluir, nós temos aqui o movimento da cura dos 10. Kardec diz assim, num primeiro momento, não se discute se eles foram se eles permaneceram curados ou não. Podemos subentender que a doença poderia ter recidiva. Este que voltou agradecendo, reconhecendo, ele está dizendo assim, o ciclo terminou. Porque existe o movimento da procura, da resposta e da confirmação. Você veio ao centro espírita, agora virtual. Você procurou o espiritismo e ganhou um livro, comprou uma obra. Qual é a resposta? Ela será dada pelo seu coração quando identificar o conteúdo. O que vai favorecer, inclusive, para que haja um saneamento mental. É como se fosse passar um pano lustrando um espelho. A informação, o conhecimento, vai abrir para que surjam emoções, sentimentos. Tudo isso vai se tornando pilares para sustentar uma nova ordem. Cuidado com a palavra nova ordem, né? Que hoje em dia está complicado falar em nova ordem. Mas sugere um outro movimento que dialoga com a fé, uma fé raciocinada, uma clareza de princípios, portanto, abraçar a crença com mais fervor, com mais vigor, para não ficar na condição de ser levado pelos ventos do modismo, que é um exemplo. Em meio à pandemia, século 21, março 2021, existe um modismo por aí. Vamos ser mais solidários. A pandemia vai ajudar os homens a serem bons. Agora nós vamos valorizar o entregador de pizza, o lixeiro que recolhe o lixo cheio de problemas, não é? Agora nós vamos agradecer o produtor do campo. Modismo. Porque depois que voltar à vida normal, você não vai ter tempo para lembrar dessa turma. A autossuficiência volta. Você vai sair de casa, você não vai estar tão dependente deles. Então é modismo. A caridade costuma ser modismo. A gente sabe que todo fenômeno traz repercussões, ok.
Hashtag em paz, viu, pessoal? Nós somos amigos. Gênesis no lar é fraternidade familiar. Nós nos movimentamos por moda, pelo impulso, pelo impacto da massa, do rebanho. Por isso os líderes, aquelas mentes que querem dominar por ganância, por ambição, por egoísmo, manipulam o povo facilmente. Prejudica a educação. Tira conhecimento. Impede o livro. Coloca todo mundo em casa distante do convívio social. A consequência disso vai ser danosa em curto espaço de tempo. Por isso que nós estamos lidando também com o fenômeno da superficialidade, da pobreza cultural, do distanciamento de um livro, de uma poesia, de uma arte teatralizada, dos ambientes que sugerem que a gente faça o cultivo do espírito. Cultura na Grécia Antiga é cultivar uma planta, uma árvore, uma flor, que é o espírito. A cultura dita do mundo moderno, ela agride o espírito, ela não cultiva. Ela oferece muitos tóxicos que impedem a manifestação mais pura da alma. Não é verdade? A consequência disso está dentro de casa, pessoal. Não precisa de ir longe. Na família. Somos nós que vamos sendo curados, mas não voltamos. Portanto, existe um problema moral na sociedade, o que impede que saiamos desse ciclo vicioso. Os leprosos curados, naturalmente, estavam numa condição diferente dos homens da sociedade daquela época. Mas o Evangelho nunca diz que Jesus curou todos os leprosos. Ele curou alguns, porque ele não rasga o processo da justiça, como aqui na terra. A maioria da sociedade pensa apenas no próprio umbigo, apenas dentro da caixinha. E quando eu falo justiça, pessoal, começa dentro de casa, no nosso ambiente. Somos justos? Somos imparciais no trato com os filhos? Ah, você pensou que eu fui lá na magistratura, que eu fui lá no poder executivo ou legislativo. Ah, você achou que eu estava no Ministério da Educação? Não. Lá só é o reflexo do que acontece dentro das casas. Compreenderam? Ou estão achando que eu estou passando um pano? Não. É só avaliar sob o ponto de vista do espelho que está à sua frente. Não precisa de você ir no vizinho. Nós somos justos? Verdadeiramente justos? Se fôssemos justos, nós iríamos reconhecer os benefícios que a providência nos oferece. A começar pela vida. Quantas pessoas estão brincando de viver? Quantas vezes nós não damos ouvido aos conselhos, aos exemplos, julgando que temos o poder, temos a liberdade plena? Isso é um engano. Nós temos estudado em Espiritismo, e se repetir todas as manhãs no Gênesis, no lar, nunca será demais. A gente ouvia a expressão que quanto mais evoluído, mais disciplinado, mais adequado à lei divina, mais harmonizado, mais beneficente, indulgente. São os espíritos que não alardeiam, não tocam trombeta
quando se realizam intimamente. E eles assim se encontram por servir o próximo, o bem comum. Essa é a verdadeira justiça. Justiça que faz uma associação entre verdade. E a verdade dialoga com valor, com virtude e com sabedoria. A verdade dialoga com o amor e o amor com a verdade. Lembram quando uma vez eu citei um exemplo do pai que é chamado na escola porque o filho brigou? Nós temos duas possibilidades. O pai, quando chegar diante dos dois briguentos, ouvir do diretor o parecer, ouvir a versão de cada um e se posicionar como educador, não olhando para aquele que é seu filho como seu filho, mas olhando para os dois como possíveis filhos, que precisam de um exemplo, de imparcialidade. O que o pai geralmente faz na terra? O filho do outro nunca presta. Defeito, ninguém põe no meu filho, só eu. Já escutaram expressões assim no dia a dia? Amigos, aquele que voltou para agradecer Jesus, precisamos incorporá-lo na nossa intimidade. Pois sem humildade, sem reconhecimento, a gente não dá um passo adiante. E o que é pior, a gente fica cristalizado. Certa feita, Chico Xavier, reunido com amigos que trabalharam em torno do tema prece, pois a prece é fundamental no nosso contexto evolutivo. Eles dialogavam em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Pedi e Obtereis, no item 22, capítulo 27, né? Em torno de uma mensagem que foi assinada por um pastor protestante em espírito, Monod. Mensagem em Bordeaux, 1862, que trata da maneira de orar. Chico, naquela noite, envolvido pela espiritualidade, recebeu uma página de Maria Dolores. Essa página é intitulada Petição a Jesus. Herculano Pires, no livro Na Era do Espírito, ao receber a mensagem, comenta esta manifestação de Chico, enviando o texto de Maria Dolores, enaltecendo a importância do agradecimento espontâneo pelas graças recebidas. E Maria Dolores, no texto, utiliza do recurso do pedido para uma maior atividade no campo da fraternidade e do amor. Pois a maneira correta de orar é a nossa relação sincera com Deus. Não na forma, mas no fundo. E nós vamos nos deparar nesta mensagem do Evangelho, o Espírito dizendo: pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Por isso, ele dá até uma fórmula. Perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação de minha falta. Receita de bolo, papo reto, sem dialogar excessivamente. Que nós possamos aprender a pedir, que o Senhor possa nos munir com sinais que nos façam cair na real e sair da bolha.
pois a ilusão nos manipula. A ilusão se retroalimenta por todo o sistema materialista que impera no mundo e que sugere dúvidas pela desinformação, que sugere medo para continuar dominando e que nos afastemos de Deus, pois uma sociedade sem religião é um povo sem norte, independente da religião que for. Os homens necessitamos de conversar com Deus com simplicidade, com sensibilidade, pois Deus, quando lembrado, Ele sugere que tenhamos mais prudência, tolerância, aprendendo a sermos inclusivos, lembrando que a diversidade, ela é importante. Em Minas, a história desse país foi escrita pelo brado de liberdade. Ninguém nesse mundo que tira a liberdade do outro, principalmente a de expressão, fica impune no tribunal da sua consciência. Marco Túlio Cícero, tantos estoicos, os gregos, filósofos, todos lutaram pela liberdade. Precisamos de enaltecê-la nas nossas atitudes, sendo livres para César? Não. Sendo livres para o Cristo. E com Ele nos libertaremos pela verdade e pela atitude correta, justa, nobre, respeitosa. Que os homens degladiem, que nós possamos orar por aqueles que querem guerrear na terra para manter o status quo. O nosso objetivo é nos libertar para Deus, para a imortalidade, sendo humanos acima de tudo. E humanidade dialoga o tempo todo com virtude. Não esqueçamos disso. Jesus tolerante, Jesus amoroso, Jesus amigo, Jesus irmão, Jesus respeitoso, Jesus atemporal, sabendo que os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica. A paralisia da alma, a lepra do orgulho e do egoísmo precisam de tempo para serem tratadas. E no atual estágio evolutivo do planeta, essa travessia tem sido longa e sinuosa. Como certa feita, uma música popular mundial se apresentou belíssima, uma longa e sinuosa estrada. Maria Dolores, petição a Jesus, encerra o nosso encontro dizendo: Senhor, perante os que se vão sobre nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhe seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas.
Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro estar contigo, em singela tarefa que me des, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura, ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste, para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa, no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças, incessantemente, por tudo que em teu nome, o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me des, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela dor. Forças no penhor, coragem no ardor, que eu sinta o teu amor na intimidade de minha alma. Sê bendito, Senhor, porque me consolas. Obrigado, Senhor, que eu possa seguir adiante na direção da tua vitória, da vitória da humanidade, do bem comum. Que eu jamais esqueça que a senha é a caridade. Que a felicidade invada, por consequência, toda essa trajetória de bênçãos, de luz e de paz. Sê bendito, Senhor. Sê bendito você que acompanha esse projeto nas manhãs, quando o Gênesis no Lar favorece mais um instante de criação, de geração, de oportunidades. Ave Cristo, tenham todos um excelente dia.